Bom dia, amados irmãos, paz do Senhor Jesus, como vocês estão, como vocês amanheceram. Eu profetizo que vocês estejam bem, para a glória de Deus. E mais uma palavra, o Senhor me deu uma palavra de manhã, mas quando eu fui pegar na Bíblia, o vento peitou na folha e fechou a Bíblia. Aí, como eu não li o livro, nem o capítulo, eu não lembro. Mas como Deus não me mostrou nenhuma visão ontem à noite, então eu resolvi entregar esse salmo aqui, tá bom? Eu só mudei. Aí, e eu não sei mentir. Não sei mentir. Por onde eu passei, quem conviveu comigo sabe que eu não sei mentir. Então eu pedi a palavra para o Senhor, ele me deu. Mas aí o vento fechou a Bíblia. E eu não lembro qual foi a palavra e nem ele me deu de volta. Aí eu entendo que não era coisa mesmo que ele deu para mim, né? E ele não me mostrou nenhuma visão ontem à noite. Então, como eu amo esse salmo, e esse salmo tem me livrado de muitas coisas, e o Senhor tem me mostrado muitas coisas nesse salmo, então, o desejo do meu coração, eu vou compartilhar com vocês o Salmo 91, tá bom? Então, vocês abrem a Bíblia de vocês, procura no livro de Salmo 91, e eu vou ler para vocês, tá bom? A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarei seguro. A minha verdade é escudo e bloqueio. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingida. Somente com os meus olhos contemplarás e vereis a recompensa dos ímpios, porque tu és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque os meus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas tuas mãos, para que eu não tropeces com meu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão, a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? E aí, eu não sei como é que você amanheceu hoje, não sei como é que você está hoje, mas saiba que o Senhor gosta de você. Saiba que o Senhor é um Pai zeloso e Ele cuida de você em todos os tempos. Não importa se você está vendo o agir dele ou se você não está vendo o agir dele, se você está numa situação boa ou não, acredita que no tempo de Deus tudo dará certo. No tempo de Deus, Ele fará o milagre na minha vida e na tua vida. E aí hoje, o que eu posso falar para vocês com base na minha vida e nesse salmo é que no passado, todas as orações que eu orava, quando eu era católica, eu sabia de qual o auto de confissão, eu aprendi o Pai Nosso, eu aprendi o Crime desse Pai, eu aprendi, a única reza do passado que eu não aprendi foi o Salve Rainha. E aí é um testemunho, viu? Um testemunho que Deus fez na minha vida dessa forma. E eu creio que Ele também vai agir na tua vida dessa forma. E aí eu não tinha Bíblia, eu não andava com Bíblia na mão, mas eu andava com essas orações 24 horas. Por onde eu passava, eu orava. Era assim, constante, sabe? Eu não sei nem explicar. Assim, quando eu menos
quando eu parava assim pensando, eu já estava orando um Pai Nosso, eu já estava orando um Ave Maria, eu já estava orando. A única coisa que eu não orava era um Salve Rainha, porque eu não aprendi. Foi a única oração que eu não orava, era o Salve Rainha, porque não é que eu não aprendi, é porque eu não me esforcei. O Salve Rainha nunca entrou na minha cabeça para eu orar. Mas o auto de confissão, quando eu fiz minha primeira Eucaristia, eu fui obrigada a aprender para orar lá na hora com o padre. Então, são essas coisas. Aí, quando eu menos esperava, assim, do nada, seja onde eu chegava, no comércio, na loja, no meio da rua, até numa festa, até eu bebendo cerveja. Eu bebendo cerveja e eu me pegava orando o Pai Nosso. Eu botando um copo de cerveja na boca, e de repente eu estava orando um ato de confissão, que era pedindo perdão a Deus pelos pecados, que foi o que eu aprendi na minha primeira Eucaristia, né? Quando eu fui fazer. Que o ato de confissão é quando você aprende e que você vai lá dizer seus pecados para o padre, para poder você receber a horta, né? A horta e a comunhão. E aí você ora essa oração antes de contar seus pecados para ele, ou é depois, eu nem lembro. Então, às vezes, eu estava no lugar errado, nas festas, bebendo, com pessoas, às vezes, até erradas, que estavam no pecado, porque eu não tinha essa maturidade espiritual. Talvez pessoas que até nessas outras religiões que desagradam a Deus, que a gente sabe que desagrada a Deus, e nós não podemos mentir. E às vezes eu estava do lado daquela pessoa, mas inocentemente, porque eu não sabia o íntimo da pessoa, o particular, o oculto da pessoa, nem eu e nem você sabe, só Deus sabe, né? E às vezes eu estava nesse meio, mas eu estava orando um Pai Nosso. E por incrível que pareça, era de coração, Deus sabia que eu era inocente, ele recebia. Então Deus está dizendo assim, não importa como você esteja, venha até a mim, do jeito que você esteja. Seja limpo, seja imundo, seja sujo, seja sem pecado, seja com pecado. Venha até a mim do jeito que você está. Porque é Deus que tem o poder de operar na minha vida e na tua vida. É Deus que tem o poder de limpar eu e você das coisas do mundo que desagrada a Ele. Então, eu creio que aquilo agradava a Deus. Porque mesmo eu no lugar errado, eu estava orando, né? E ele sabia que eu era inocente. Mesmo que eu estava no meio errado, ele sabia que eu era inocente, que eu não via. Ele sabe que as pessoas se clamufa num sorriso, numa boa conversa, numa palavra bonita, não é? Ele sabe disso. Eu não sabia que existia espírito de manipulação, mas Deus sabia. Então ele via que eu estava ali, eu era inocente. E ele via que eu estava orando de coração. Aí eu vou orar para o Senhor me proteger, eu vou orar para Deus me ajudar, eu vou orar para que nada de ruim aconteça comigo aqui neste lugar. Essa era a minha intenção. Então, por incrível que pareça, de uma forma ou de outra, Deus ouvia essa oração. Ele podia não agir da forma que eu queria, me dando o que eu pedia, me dando o que eu queria, porque ele sabia que eu não estava preparada. Eu não adiantava, neste momento, eu orar pedindo uma casa própria, que ele sabia que eu estava misturada com coisas erradas, me misturando com pessoas erradas, e que aquelas pessoas mesmo podiam usar da malícia para roubar minha casa. Então, por isso que Deus, às vezes, não ouvia minha oração. E hoje, com essa maturidade espiritual que eu tenho, com essa visão espiritual um pouco que eu tenho, hoje eu entendo por que Deus não age em certas orações. Mas ele ouve. Ele não age, mas ele ouve. Porque eu tenho certeza que Deus me ouvia. Eu tenho certeza que Deus me ouvia porque hoje ele me mostra os livramentos que ele me deu nesse período, nesse meio termo.
que eu agia dessa forma. Aí hoje que eu sou evangélica e que eu me conserto e que eu peço ao Senhor o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar, e ele me mostra, hoje com base nessa, hoje eu aprendi também. Eu aprendi esse Salmo 91 num momento muito difícil da minha vida, onde estava acontecendo coisas com o meu corpo, não era dentro da minha casa. Não era dentro do meu quarto, não era na minha sala, era no meu corpo que eu não estava entendendo. E aí eu estava naquela confusão. Meu Deus, será que está acontecendo isso com o meu corpo? É por conta do hormônio masculino da minha gravidez? É por conta que eu engravidei depois de 35 anos de idade? É porque eu tive uma decepção com menos de 2 meses de gravidez, e isso abalou meu psicológico. Vinha várias perguntas. É porque eu me decepcionei com 3 meses de gravidez? É porque eu me decepcionei no período da gestação? É porque eu me decepcionei no período eu sofri lutas, batalha no período até mesmo na hora de ter meu filho, que eu e meu filho quase que morrem, meu filho sem oxigênio, eu com uma cesariana de alto risco. Vinha tudo isso. Será que é por conta que minha cesariana era... meu parto era para ser normal e de repente na hora teve que fazer uma cesariana de alto risco? Ou seja, aí eu recebi a RAC, tomei essa injeção, eu tomei esse anestésico RAC, que é uma informação nova no meu corpo, no meu organismo. Meu organismo não estava preparado, eu não estava preparada, enfim, é uma novidade. Veio esse monte de pergunta na minha mente, né? Será se é porque quando eu estava amamentando eu passei por raiva, passei por decepção, e aí é um momento frágil, eu dei depressão pós-parto sem saber, o pessoal no interior diz que meu parto subiu para a cabeça, que tem esse povo do interior. Eu cresci ouvindo minha mãe tendo os filhos no interior, sem ajuda médica, apenas com a ajuda de parteiras, e uma dessas parteiras, uma delas era minha avó, a outra que ajudou minha mãe a me ter, o nome dela era Ana Rosa, e eu chamava ela de Mãe Dodosa, e eu amava ela como se fosse uma mãe. Por mais que eu não frequentava a casa dela, mas eu colocava ela nas minhas orações, e quando eu via ela, eu dava aquele abraço, aquele beijo, e chamava ela de Mãe Dodosa, e ela estava nas minhas orações. Entendeu? Pai, cuida de minha mãe Dodosa, cuida de minha mãe, cuida do meu pai. Então era assim, ela estava nas minhas orações. Por mais que eu não tinha contato com ela, porque eu ia trabalhar fora, eu trabalhei em cidade, saí do interior, ela continuou no interior. Depois, quando ela veio para a cidade, eu estava em outra cidade. Enfim, mas aí veio todas essas perguntas. Será se é porque meu parto foi no interior, e agora é que eu estou tendo e agora é que eu estou sofrendo as consequências desse parto sem ajuda médica? Veio tudo isso assim. Será se isso é por conta do meu pecado? É porque eu fiz isso? É porque eu fiz aquilo? É porque eu fiz isso? É porque eu fui naquele lugar? É porque eu fui para aquele lugar? É porque eu me relacionei com aquela pessoa? Veio todas essas perguntas quando eu estava sentindo algo diferente no meu corpo. E aí eu não tinha resposta. Aí eu comecei a pedir perdão a Deus pelos meus pecados, comecei a pedir perdão a Deus pelas coisas que eu fiz no passado, que algumas a gente sabe que desagrada a Deus, outra nós não sabemos que desagrada. Então, todo pecado que eu pratiquei no passado, que eu vi que desagradou a Deus, já nesse momento hoje, aí eu me ajoelhei e pedi perdão. Pai, o Senhor me perdoa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, mas o Senhor tira esse negócio ruim que eu tô sentindo no meu corpo, o Senhor tira esse negócio que eu não entendo o que eu tô sentindo aqui no meu corpo. Aparentemente, eu me olho no espelho, eu tô bem, não tá me faltando nada no meu rosto, não tá faltando nada
nos meus braços, não tá faltando nada na minha perna, eu não tô sentindo dor no coração, eu não tô sentindo dor no rim, eu não tô sentindo nada, não tô sentindo dor nos meus olhos, não tô sentindo dor de dente, não tô sentindo dor de cabeça. Aparentemente, eu olho no espelho e eu vejo que eu estou bem. Mas eu tô sentindo essa coisa ruim no meu corpo. E isso não é meu. E eu não admito isso no meu corpo. Eu não quero isso no meu corpo porque eu nunca tive. Que o Senhor me mostra o que é isso no meu corpo. E aí eu fui orando, e aí com base no que ia acontecendo, com base no que eu ia sentindo, eu ia aumentando a oração, eu ia aumentando o jejum, eu ia aumentando a quantidade de louvor por dia, eu ia aumentando a quantidade de campanha por meses. Já teve dias que eu fiquei com o meu celular no quarto com oração, o rádio na cozinha com louvor, e aí eu orando, ou seja, as 3 bocas ao mesmo tempo, para você ver como o negócio foi sério. E aí eu sem entender aquilo. Aí quando a primeira visão que Deus me deu foi batalha espiritual, é o que você está sofrendo. Aí eu disse batalha espiritual. Eu disse batalha espiritual, por deixa eu estudar o que é uma batalha espiritual. Aí eu fui colocar lá no aplicativo vermelhinho. Aí botei o nome. O que é uma batalha espiritual? Aí apareceu lá. Batalha espiritual é quando alguém pega teu nome, vai lá no batuque, vai lá no salão de macumba, vai lá no bruxo e manda algo para você. Feitiçaria, bruxaria. Aí eu disse, menino, então isso é o que causa uma batalha espiritual. Aí eu fui foi a primeira notícia que eu tive da batalha espiritual. É quando alguém pega seu nome e leva para fazer o mal. Aí pega seu endereço, pega sua data de nascimento, pega coisas, pega peça íntima sua, pega uma peça de roupa, dá algo para você comer. Aí eu fui entender eu fui entender o que é uma batalha espiritual e o que causa e os sintomas. Aí quando a pessoa diz assim, é que rouba a sua alegria. Por mais que você queira ser feliz, você não consegue, porque você sente algo amarrar seu sorriso, amarrar sua felicidade. Eu disse, pois é isso que eu tô sentindo. É uma batalha espiritual. Eu tô com meu filho bem, com saúde. Eu tô dentro da minha casa nova. Deus me deu minha casa própria, realizou meu sonho. E eu não consigo. E não era culpa minha, não. Porque eu não tinha motivo nenhum para estar infeliz. Mas eu não conseguia dar um sorriso. Era como se estivesse amarrando minha felicidade. Aí, ó, Deus me deu o Salmo 91, usando a boca numa live que eu assisti. Deus está mandando você orar o Salmo 91 3 vezes. 3 vezes. Durante 3 dias. Aí eu disse, pois eu vou fazer. Eu vou fazer, porque ele não está mandando eu roubar. Ele não está mandando eu ir fazer nada de ruim. Ele está mandando eu orar, então eu vou orar. Aí fui procurar o Salmo 91 na Bíblia. Aí nessa palavra, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Aí eu senti a presença de Deus. Eu senti um negócio assim me arrepiar quando eu li essa palavra. Aí quando eu li também essa palavra, ó, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí eu disse, pai, o que é? Laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí foi onde ele me revelou a primeira bruxaria, que foi onde ele me mostrou eu vomitando, que eu já contei. Solta, larga, que é meu, foi Deus que me deu.
E aí eu vomitei preto, que eu até... Foi por isso que eu fui... por isso que aconteceu o mistério aí, aqui mesmo no Facebook. Por isso que eu fui hackeada aí no Facebook. E a pessoa tava com minhas informações lá em Sobral. E depois a pessoa passou por Brasília com o meu nome e usando minha página do Facebook. Onde vocês procuram aí, Mariana Carvalho, e vocês vê, um endemoniado hackeou meu canal. Se você receber alguma coisa dessa página, não acredita, não fui eu. Aí eu fui lá e apaguei tudo, excluí tudo. Porque eu vi que alguém estava monitorando eu vi que alguém estava acessando meu Facebook e eu também estava. Então eu aproveitei que eu estava e apaguei tudo e botei só a mensagem lá. Aí começou as acusações que eu tinha deixado de ser crente, que eu tinha deixado de ser evangélica, que é porque eu estava fingindo, que é porque eu estava mentindo, ó. Porque era o plano do diabo. Era sujar meu nome, era manchar minha imagem e dizer que eu estava fingindo. Mas por quê? Porque um passou por Sobral, entrando na minha página do Facebook, e depois a pessoa passou em Brasília, entrando no meu Facebook. Aí, como foi que eu detectei que não era eu? Por conta do celular. O meu celular era um modelo Samsung e o celular da pessoa era como se fosse o positivo, era como se fosse o Motorola. Aí eu vi, aí eu peguei o diabo no fraga. Eu disse, pronto, então não sou eu. Meu telefone é Samsung e o telefone que entrou em Sobral tal hora era Motorola. E eu não tenho celular Motorola. Meu telefone é Samsung. Meu telefone é positivo. Meu telefone não era a marca do telefone da pessoa. E aí, o horário que a pessoa acessou era meia-noite. Eu estava dormindo. E aí a pessoa estava em Sobral, eu estava no Piauí e eu nunca pisei meu pé em Sobral. Porque se fosse Brasília, eu dizia, não, quando vem de São Paulo, quando eu vinha de São Paulo, eu passava por dentro de Brasília, Fortaleza. Então, pode ser que foi nesses meio termo aí. Mas aí eu olhava a data, não batia com a data que eu passei em Brasília. Porque quando chegou em Brasília, eu disse, eu já tive um celular Motorola. Em 2000 e tanto. Mas é recente essa data. Nessa data que passou em Brasília, eu tô com Samsung. Então não é eu. Aí eu mandei uma mensagem lá aqui pro Facebook no privado. Alguém acessou minha conta. Aí ele me mandou uma mensagem. Acessou mesmo. Tem alguém acessando sua conta. Você quer isso, isso, isso? Aí eu disse, não, vou excluir. Aí só fiz excluir. Aí eu não sabia excluir o canal. Eu só sabia apagar as fotos. Hoje eu sei excluir o canal. Se eu quiser apagar tudo e excluir o canal, excluir a página, eu sei. Mas, antigamente, eu não sabia. Aí eu só sabia apagar as coisas. Aí eu fui lá e apaguei tudo, botei só uma mensagem. Um endemoniado hackeou meu perfil. Não sou eu se vocês receberem mensagem de coisa ruim. Não sou eu. Me manda um aviso que eu vou criar um novo. Aí eu criei um novo. Aí eu recebi acertada no meu telefone um link, e desse link, foi através desse link que essa pessoa acessou meu Facebook. E aí depois, um link que eu recebi, no dia seguinte, meu filho derrubou meu telefone pifou. Ou seja, 2 links. Um acessou a página do meu Facebook. O outro, meu filho derrubou meu telefone e quebrou, nunca mais. Ou seja, recebi 2 setadas. Um de hackeador para me hackear meu perfil e o outro, uma setada para eu quebrar meu telefone. Já que o inimigo lá percebeu que eu tinha percebido ele já. E aí, onde eu fui hackeada, foi numa live de um pastor moreno. Para não dar confusão. Eu só não sei o nome dele. Mas foi numa live, lá no aplicativo vermelho, que eu acessei
Não, minto, não foi, foi a